O que é o Rinnegan? Esse vídeo é tanto para quem gosta de Naruto, quanto para quem não conhece, mas em algum momento você já deve ter escutado sobre o Rinnegan, então venho através desse vídeo explicar o que é o Rinnegan. Kishimoto criou 3 categorias principais para o ninja ser considerado poderoso: ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Apesar do Mangekyo Sharingan proporcionar aos seus usuários poderosos ninjutsus, podemos dizer que seu foco é na categoria genjutsu, enquanto o Rinnegan tem um grande foco em ninjutsu. Com o Rinnegan, o usuário tem acesso às habilidades dos 6 caminhos. Dentre elas, temos o caminho Deva, que traz habilidades gravitacionais, Shira Tensei, que é a capacidade de repelir, Banshou-Tei, que é a capacidade de atrair, e o Shibaku Tensei, que cria um núcleo capaz de atrair tudo a fim de aprisionar seus adversários. Detalhe que o Shira Tensei tem um intervalo natural de 5 segundos, mas se usado em longa escala, esse intervalo aumenta para minutos. Enquanto ao Shibaku Tensei, ele não atrai ninjas. O tamanho e a quantidade vai depender do nível de cada usuário. Sasuke acabou demonstrando o Shibaku Tensei mais útil, já que ele faz a própria vítima de núcleo, impossibilitando que a mesma fuja. Também tem o caminho animal, que dá a capacidade de invocar enormes animais que podem servir como proteção, assim como podem lutar pelo usuário, tendo entre as invocações uma invocação que voa e uma invocação com duplicação. Caminho Azura, que dá ao usuário a capacidade de criar armas no próprio corpo. Caminho Humano, que dá a capacidade de ler mente e no processo retirar a alma da vítima. Caminho Preta, que permite absorver chakra e ninjutsu. E por último, o caminho Naraka, que tem a habilidade de interrogatório, podendo subjugar os mentirosos e invocar o Rei do Inferno para restaurar o corpo dos danos. Assim como os usuários do Mangekyo Sharingan, os usuários originais do Dojutsu acabam despertando uma habilidade única, que é o caso do Madara com o Limbo, sombras de outra dimensão que tem o mesmo nível do Madara original e que não podem ser vistas ou sentidas. Elas atuam protegendo o Madara original e também tem o Amenotejikara do Sasuke, que dá a capacidade de se teletransportar, trocar de lugar com coisas ou pessoas, ou trocar de lugar as pessoas ou as coisas com algo que não seja ele mesmo. O Rinnegan também dá ao usuário a capacidade de usar as 5 transformações da natureza. O Rinnegan é um dojutsu que só Otsotsukis têm naturalmente, seres que vieram de outros planetas. Madara era a reencarnação de Indra, filho de Hagoromo, Otsutsuki, que teve o Rinnegan, e ele adquiriu as células de Hashirama, que era a reencarnação de Ashura, o outro filho de Hagoromo. Sendo assim, Madara alcançou as 2 partes do poder do Hagoromo, despertando o Rinnegan futuramente, enquanto Sasuke recebeu o poder diretamente do próprio Hagoromo, despertando então o Rinnegan na mesma hora. A partir de hoje, no final de todo o vídeo, eu vou responder uma pergunta feita por vocês. Porém, não estranhem se nos próximos vídeos não tiverem, pois no momento já tem vídeos que estão nos últimos estágios do processo de criação. Dark Emily perguntou qual era o Kage mais forte na época do Hiruzen e traz vídeos sobre feitos de personagens das novels, que muita gente não sabe, não só os feitos, como a história também, rumo aos 20k. Sem dúvidas nenhuma, o Onoki, levando em consideração tudo o que ele fez na batalha contra o Madara e que ele ainda estava um pouco mais novo nessa época, sem dúvidas ele. Junto do Hiruzen, eles eram os mais experientes, mas vejo o Onoki sendo superior justamente pela habilidade dele. Ele teve que ser muito nerfado na batalha contra o Madara, pois 25 clones de Susanoo não deveria ser problema para a liberação de poeira. Ele poderia chegar voando em qualquer Susanoo e apagar de cima a baixo como se fosse uma borracha. Eu não vejo nenhum Kage da época sendo mais perigoso do que ele dentro de batalha. Ele era obviamente poderoso por ser um Kage, tinha muita experiência por causa da idade e tinha a técnica mais poderosa entre os Kages. Ele poderia ficar voando e usando o Jiton para todo lado, apagando as coisas como borracha. Confesso que eu tenho que pensar muito para encontrar ninjas que conseguiriam combatê-lo nessa época. Sobre a questão da novel, sendo muito sincero, é uma ideia interessante. Eu poderia até já ter feito elas antes, mas não fiz ainda por um motivo que acredito ser o motivo do porquê poucos conhecem os feitos dos personagens nelas. Novel
é muito chato de ler. É totalmente diferente de um mangá. Não só pela falta de quadros desenhados, mas pela forma como é construída. Eu acho absurdamente desinteressante, cansativo. Saber sobre os personagens em si é interessante. Ler uma novel, não. Pelo menos para mim, né? Mas também não são muito populares, então acredito que para muita gente. Mas, para quem tem curiosidade de saber, um vídeo sobre seria uma boa ideia, uma boa opção. É uma boa ideia, mas não garanto que terá. Se inscreve no canal, dá seu amigo e curta os nossos vídeos.